Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Emerson Wesley Dias, falar dos livros O Inédito Viável e O Inédito Viável na Gestão de Pessoas, reflexões e filosofia prática sobre liderança. Emerson, queria que você contasse inicialmente a motivação maior, né, de ter feito esses dois livros, e um dialoga com o outro, é claro. Como é que surgiu um pouco esse projeto? Então, Oscar, esse livro ele surgiu. Eu sempre fui um estudioso, eu sempre fui executivo, né? E de empresas, e sempre me dediquei muito a estudar esses temas de liderança, de realização de objetivos, né? Essas coisas todas que a gente é muito cobrado nas organizações. E eu sempre gostei disso. E um dia, lendo um livro, o autor falava da questão da liderança, né? Que o líder é aquele que viabiliza o inédito, né? Porque ele luta por algo que ainda não aconteceu, portanto inédito, e ele tem que lutar para essa viabilização. E eu achei isso de inédito viável uma coisa muito interessante, esse nome. E o próprio autor citava que isso era uma criação do Paulo Freire, educador, né? E então eu fui pesquisar nas obras do Paulo Freire o que era esse tal de inédito viável. E eu comecei a trazer do campo da educação esses conceitos do Paulo Freire para a nossa vida prática, no dia a dia, no nosso cotidiano. Como é que a gente pode se apropriar desse tipo de pensamento para criar, né, para viabilizar os nossos próprios inéditos. Afinal de contas, a vida nada mais é do que uma sequência de inéditos que se revelam diante de nós a cada instante. Então eu comecei a ler sobre isso, comecei a pensar sobre isso, e aí eu tive, na realidade, um incentivo de uma colega de trabalho, um dia conversando, ela falou, olha, por que você não escreve um livro sobre esses pensamentos que você coloca, né, sobre essa filosofia de vida que você gosta de aconselhar e de viver, enfim. E aí eu comecei a colocar isso no papel, e surgiu, então, o primeiro livro, né, que eu batizei de Inédito Viável, porque é o livro que eu defendo, né, uma filosofia de vida onde você coloca alguns pilares importantes da sua vida e tenta, de alguma forma, viabilizar os seus próprios inéditos e tenta viver essa filosofia de vida que, na minha opinião, ela não é única e exclusiva, mas se você consegue equilibrar esses 4 pilares, você com certeza tem uma vida muito satisfatória. E ao escrever o primeiro livro, Inédito Viável, e comecei a trabalhar com pessoas, comecei a ter clientes, né, fazendo um processo de coaching, e eu comecei a ter contato com algumas histórias das pessoas e comecei a perceber algumas dificuldades meio comuns, né, com todos os clientes que eu tinha no campo da liderança, né, de como é que eu faço gestão de pessoas, como é que eu me organizo como líder de uma equipe, como é que eu faço para cumprir metas comuns, né? Não apenas as minhas próprias metas, mas metas comuns da organização. E aí eu senti que tinha um espaço para dar uma continuidade no tema Inédito Viável, trazendo para o campo da gestão de pessoas. E aí então surgiu o segundo livro, né, que eu batizei também de Inédito Viável na gestão de pessoas, que para pegar o gancho do primeiro e dar sequência, né, de uma linha de pensamento, onde você traz o material, o insumo da área de educação para a sua vida, né, e para a sua carreira e para o seu dia a dia. Como é que você consegue fazer isso de forma prática, né, e trazendo aí conceitos que o Paulo Freire defendia desde os anos 60, mas que continuam extremamente atuais, extremamente modernos e mais do que tudo, necessários para a nossa vida hoje em dia. Você fala bastante nesse segundo livro, né, no Inédito Viável na Gestão de Pessoas especificamente, essa questão da inteligência, da competência e do desenvolvimento das pessoas. Você vê que esse é um desafio, né, sem dúvida, hoje, né, até por essa sociedade altamente competitiva que nós vivemos? Então, a gente, por estudar esses temas todos, então, umas coisas que ficaram na minha cabeça latente o tempo todo era essa questão, né, de a gente ter um mundo extremamente modernizado, tecnológico, integrado, né, e ao mesmo tempo as pessoas sofrendo tanto, né, com doenças aí do tipo de depressão e outras patologias aí que a gente tem observado no mundo, né, um mundo violento, as pessoas sem tolerância, enfim.
E isso também me incomodava muito, né? Por que que a gente, né, no mundo atual, com tanta tecnologia, tanta sofisticação, a ciência tão avançada, e a gente ainda padece de algumas coisas tão primitivas? E aí, tentando buscar, né, o conceito, né, por que a gente, da diferença entre ser competente, ser inteligente, então eu consegui, acho que traduzir um pouco, talvez, de uma linguagem mais simples, né, o que os cientistas tratam aí, né, como competência, como algo que você adquire, né, exatamente pela sua própria inteligência, mas que não necessariamente, né, o fato de você ser uma pessoa inteligente, e a inteligência sendo ela bastante ampla, né, porque eu posso ter uma inteligência espacial e uma inteligência sinestésica de movimento, ou seja, eu posso ser um atleta que tem uma inteligência corporal, ou talvez um escritor, um poeta que tem uma linguagem já mais da própria língua mesmo, né? Como é que eu consigo comparar essas duas inteligências? Ou seja, são incomparáveis, mas ambos são extremamente inteligentes. E a competência como algo que eu adquiro para um determinado fim, né? Para eu ser um engenheiro, eu preciso adquirir muitas competências da engenharia. Mas essas duas questões, a inteligência e a competência, elas muitas vezes nos tiram de uma que eu acho que é a mais importante de todas, que é a virtude, né? Que é aquilo que a gente vai buscar na filosofia, né, muito antes até de Sócrates, mais de 2000 anos atrás, que é o que de fato faz o ser humano, né? Porque quando você desenvolve virtude, você passa a ser uma pessoa que escuta mais, uma pessoa que colabora mais, uma pessoa que pensa no bem comum, não simplesmente na sua própria competência, né, da sua profissão ou no desenvolvimento da sua própria inteligência. Então, na minha conclusão, que eu quero trazer para o livro, é essa reflexão de que a gente pode, sim, através da nossa inteligência, desenvolver muitas competências, mas que a gente não pode perder a nossa virtude. Por quê? Porque a falta da virtude ou a falta do desenvolvimento da virtude é o que nos leva a adoecer, né? Nos faz ser pessoas individualistas, competitivas ao extremo, e aí isso tudo, de novo, dialoga com Paulo Freire, quando ele fala da questão, né, de que o meu ter não pode impedir o seu ter. Né? E a gente vê muito isso hoje nas organizações, né? As pessoas competindo por uma posição, por um lucro, um produto, de uma forma até impiedosa, né, com as outras pessoas, onde você acaba eliminando a concorrência saudável, né, a concorrência onde todo mundo ganha, porque todo mundo tem o que oferecer. Né? Quando eu me predisponho a eliminar a minha concorrência, né, porque eu não quero que ele exista, porque só eu quero ter, eu estou indo contra uma coisa que é do ser humano, que é a virtude. Né? Então eu estou usando a minha inteligência, a minha competência, para uma coisa que é uma coisa doentia, né? Que é o que a gente vê reflexo hoje na sociedade. Então a ideia de dialogar inteligência, competência com virtude foi trazer essa reflexão, né? De que a gente precisa buscar uma sociedade mais justa, mais equilibrada e fazer de fato uso na plenitude da nossa inteligência, da nossa competência, né? Alinhando aí com virtudes, porque o próprio Sócrates já dizia, né, que os bons hábitos são virtudes e os maus hábitos são vícios, né? Então a gente tem que sair um pouco dos vícios que a sociedade adquiriu e buscar um pouco mais das virtudes, que são coisas mais saudáveis, né? Você estimula os líderes a formarem novos líderes. Esse também é um desafio grande? Também é um desafio grande, porque primeiro porque você vive, né, dentro das organizações essa questão da pressão, né, de resultados, então você acaba não conseguindo muitas vezes desenvolver pessoas, porque você está tão focado no cumprimento de uma meta, no desenvolvimento de um produto, né, ou tentando salvar a organização da sua falência, enfim, que você acaba esquecendo de desenvolver as pessoas da sua equipe, né. E até por um comportamento individualista também, né. Eu penso no meu bônus no final do ano e não estou muito preocupado em desenvolver as pessoas. E quando você olha as organizações que têm sucesso, né, que são organizações já com mais de 100 anos aí que estão durando, você percebe que elas são organizações que sempre se preocuparam com a formação de liderança, né? São empresas que geralmente têm bons programas de trainee, né, que desenvolvem esses trainees com a sua cultura, né, e querem que essas pessoas estejam nas suas organizações por muito tempo, e isso vai formando então uma cultura. E isso eu acho que é uma coisa muito importante, né? Porque quando você tem uma organização que pensa de fato
no desenvolvimento humano, então essa empresa está buscando o seu espaço no mercado, né, está buscando ganhar dinheiro, ser referência, mas ao mesmo tempo ela está deixando para a sociedade um sistema, uma forma de organização, né, onde eu, como líder, tenho a obrigação, né, de formar novos líderes, né, que é, de novo, o que eu vejo, né, na minha opinião, um ciclo bastante interessante, que é o ciclo da própria vida, né? Eu me desenvolvo e a uma certa altura da minha vida eu preciso passar os conhecimentos que eu adquiri, né? Eu me torno mestre da vida e, portanto, preciso ajudar os meus discípulos. Então, é muito nesse sentido, né? Quando eu tenho uma organização que forma líderes e esses líderes formam novos líderes, geralmente essa organização é uma organização que dura, é uma organização que é consistente com os seus resultados, né? Agora, um dado interessante que você coloca no livro é a aplicação disso tudo que nós estamos falando no dia a dia, né? Eu acho que você poderia comentar um pouquinho, se for possível, exatamente, que isso não fica apenas na teoria, às vezes, né? Mas também no dia a dia das organizações. Sim. Você tem essa preocupação, né, no teu texto? Tenho, sim. Porque o que eu vejo, assim, cara, eu acho que a gente é um ser integrado, né? A gente tem nossa profissão, nosso trabalho, mas a gente não consegue, essa coisa de ser uma pessoa em casa, ser outra pessoa no trabalho, para mim ela nunca me convenceu, né? Porque eu sou uma pessoa, então eu sou o Emerson e eu vou ser o Emerson no trabalho, eu vou ser o Emerson em casa, eu vou ser o Emerson no fim de semana jogando futebol. Então, eu não consigo, na minha cabeça, eu não consigo ver muita diferença disso. E aí, uma coisa que me intrigava também, que eu comecei a perceber, assim, pessoas muito bem-sucedidas profissionalmente, né, com, né, um reconhecimento, né, uma posição interessante, uma remuneração bacana, mas em casa não tem o mesmo sucesso, né, ou com os amigos também não tem o mesmo sucesso. Então eu falei, poxa, por que as pessoas, né, são muito bem-sucedidas nas suas profissões, né, e não são fora dela? E aí eu comecei a ver, através dos meus estudos, que exatamente por conta desse foco, né, de você muitas vezes desenvolver técnicas para organização, para geração de resultados, né, para concretização de planos de ação, mas você deixa isso só no âmbito profissional, você não traz isso para a sua vida. E eu sempre tive a preocupação de fazer coisas que também eu pudesse aplicar no meu dia a dia, na minha vida, né? Então, quando eu penso, poxa, eu vou desenvolver um plano de ação para cumprir um objetivo da empresa, por que eu não posso pensar nos meus próprios objetivos, né, como indivíduo, e se apropriar dessas mesmas técnicas, né? Qual é a diferença existe entre a forma como eu lido com os meus funcionários na organização e a forma como eu lido com a diarista que eu tenho em casa, né? Por que é diferente? Por que um tem meta, o outro não tem meta? Por que um tem certos benefícios, o outro não tem outros benefícios? Então, eu sempre pensei nisso, em fazer coisas que eu pudesse aplicar nos vários âmbitos da minha vida, né? Não coisas que são 100% exclusivas. Isso aqui eu só posso aplicar no ambiente de trabalho. Não, se eu sou uma pessoa única, né, eu tenho que desenvolver coisas que eu consiga aplicar em vários aspectos da minha vida. E aí eu posso aplicar a tudo que é tipo de profissão, a tudo que é tipo de situação, as mesmas ferramentas, né? É simplesmente uma questão, muitas vezes, de traduzir, talvez, numa linguagem um pouco menos, né, empresarial, menos executiva, colocar ela em termos mais simples, para que as pessoas possam fazer uso disso na sua vida, nas suas casas, nas suas relações, né? Sempre pensando nisso. Como é que eu consigo trazer das organizações que têm muito estudo, né, em desenvolvimento de ferramentas para alcançar objetivos, por que eu não posso trazer isso para a minha vida para aplicar em qualquer lugar? Então a ideia também é fazer isso sempre, né? Sempre pensar uma ferramenta que as organizações usam e como é que eu posso trazer isso para o meu dia a dia, para eu, né, pessoa comum, aplicar na minha vida. Quem quiser ter acesso ao livro, Emerson, ou ao contato com você também para conversar mais, né, sobre as duas obras, você pode deixar algum contato pela internet, o Facebook, fica à vontade. Tá bom. Eu vou deixar o site, né, é www.oineditoviável.com.br. No site você consegue acessar todo o conteúdo de entrevistas, de textos, tem o blog, tem a própria possibilidade de você comprar os livros também pelo site. E o Facebook é facebook.com/oineditoviável, que também
é outra ferramenta que a gente sempre divulga alguma frase, algum texto, algum conteúdo interessante que ajudem as pessoas a viabilizarem os seus próprios inéditos. Perfeito. Então conversamos hoje aqui no nosso perfil com Emerson Wesley Dias e falamos de 2 livros que estão conjugados, o Inédito Viável e também o Inédito Viável na Gestão de Pessoas, Reflexões e Filosofia Prática sobre Liderança. Emerson, feliz ano novo para você, para os seus entes queridos, a sua família e para todos aqueles que estão nos ouvindo, né? E vão conhecer o teu livro, o teu trabalho. Parabéns. Um grande abraço. Obrigado, Oscar, e um bom ano aí para todos nós e todos os ouvintes, todos nós brasileiros.